Paz do Senhor, meus irmãos, que a paz que excede todo entendimento seja agora na minha casa, na tua casa, onde quer que você esteja. Que o Senhor Jesus possa estar trazendo aos nossos corações a alegria de podermos ouvir a palavra dele. Um dia hoje especial, uma sexta-feira santa, que todos nós passamos de um modo diferente. A minha família se reunia, toda a parentela, ou com minha mãe, ou com a mãe de Lívia, almoçávamos numa casa e jantávamos na outra, com toda a família reunida, para podermos fazer a ceia, o almoço de toda a família, e ali naquele momento poder proclamar algumas palavras, anunciar a morte do Senhor, que foi necessária para que eu e você estivéssemos aqui hoje, e no domingo anunciarmos a sua ressurreição, que é a nossa esperança de um dia estarmos com Ele. Então estamos nos acostumando com essa nova rotina. Espero que os irmãos já tenham se acostumado e tenham aproveitado esse tempo livre para poder louvar, exaltar e engrandecer o Senhor. Esse é o momento de meditarmos na palavra do Senhor e meditarmos nas suas promessas e saber que Ele não parou de trabalhar. A cada semana que vai passando são novidades, são notícias, umas boas, outras ruins, algumas nos alegram, outras nem tanto, mas a vida, irmãos, prossegue. Eu quero dizer para você que o Senhor não descansa e não dormita. Ele não está parado, Ele não está de braços cruzados, Ele está trabalhando em seu favor. Amém? Então eu queria glorificar o nome dEle por mais uma oportunidade de estarmos falando para os teus servos, para os teus filhos, e que nós possamos crescer um pouco mais com a tua palavra. E o Senhor ministrou ao meu coração, para eu trazer à igreja, uma palavra que está no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. É uma palavra bastante conhecida. É uma palavra que nos fala da intervenção de Deus. É uma palavra que nos dá confiança que quando o Senhor decide intervir, Ele entra e resolve o problema. Eu queria que você acompanhasse comigo esse versículo. 17, diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a tua palavra, Senhor, que ela possa chegar nos lares programados pelo Senhor, para que venha aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança. E cremos, Pai, que Tu já está fazendo um rebuliço dentro dos nossos corações, avivando as nossas forças e a nossa fé. Toma a Tua igreja reunida nos lares agora, em cada família, Senhor, que essa palavra possa alcançar e possa ser como uma espada de 2 gumes, Senhor, que ela não vai voltar vazia, mas para efeito de quem ouvir. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra Deus me trouxe ao coração porque foi num momento de bastante desespero. Essa palavra se refere ao rei Josafá, a um rei temente ao Senhor, a um rei que adorava o Senhor e a um rei que buscava o Senhor. Josafá não era perfeito. Josafá tinha vezes que fazia alianças com quem não devia e assim era repreendido pelos profetas do Senhor. Então ele muitas vezes era como eu e você. Louvamos a Deus, adoramos a Deus, buscamos a Deus, mas muitas vezes as nossas atitudes não condizem em certos momentos que nós somos um genuíno cristão. E Josafá era assim também, tinha vezes que ele errava. E ele, por ser um homem temente a Deus e buscar a Deus, ele andava constantemente querendo fazer o que era melhor para o povo de Israel se voltar para Deus. Nesse belo dia, ele estava em seu palácio, e de repente chegam algumas pessoas para avisar, alguns mensageiros ou atalaias, dizendo: olha, Josafá,
existe dois reinos, dois povos e um terceiro que está vindo com um grande exército, um exército muito grande para pelejar contra ti. Eram os reinos de Moabe, de Amon e alguns povos da montanha de Seir. Ou seja, dois reinos e um povo contra apenas um só, Jerusalém, contra Judá, o reino de Judá. Irmãos, naquele momento a palavra diz que Josafá temeu. É isso mesmo que você ouviu. Josafá temeu. Um rei, uma liderança, um homem que, além de comandar a nação, era temente ao Senhor. Quando ele viu aquela notícia dizendo que vinha exércitos poderosos para invadir, tomar o seu reino e levar o seu reino à destruição, ele temeu, irmãos. Mas uma coisa me chama a atenção na passagem, e eu busco sempre o aprendizado, e quero que os irmãos também aprendam, a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Irmãos, quem não serve ao Senhor não fica apenas com medo, apenas não teme. Quem não serve ao Senhor fica atordoado, deixa aquele medo crescer, e aquele medo pode se transformar em pavor, e do pavor vem o pânico, e do pânico você já começa a beirar o surto. Você não consegue se controlar, porque quem não serve a Deus não tem a certeza da vitória. Você sabia disso? Quem não serve ao Senhor não tem a certeza de que a vitória vai ser ganha. Então, a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor simplesmente está na fé, irmãos. Quem não serve vai querer acreditar naquilo que está vendo, e aquilo que ele está vendo nesse momento é tragédia, é aflição, é tribulação. O povo começa a ficar atordoado, tem medo de todas as coisas, e o pior, está se deparando agora com um inimigo que não pode enxergar, que do tamanho dele não é milímetros, mas são menores do que milímetros. E você não pode combater com carne e osso. Aquilo que você não vê, que você não pode combater, que não há uma forma física a da qual você tem que ter medo, ele pode estar em todo lugar. As pessoas começam a se desesperar, começam a beirar o abismo ou do suicídio, ou começam a beirar o abismo da depressão. Quando o medo aumenta, se transforma em pavor, desse pavor se transforma em pânico, desse pânico ele já começa a entrar numa espiral de autodestruição, porque como essas pessoas que não têm a fé genuína, fortalecida no Senhor Jesus, acontece com eles isso, onde é que eles vão se segurar? Na sua inteligência, no seu dinheiro de quem tem, na sua casa. Mas quando ele começa a conjecturar, ele começa a fazer previsões. E aí é que você começa a ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Porque ele começa a dizer, meu Deus, e se eu morrer? O que será de meus filhos? O que será de minha esposa? E como é que vai pagar a prestação? E começa aí, vem aumentando. E depois, meu Deus, e se minha esposa morrer? Como é que vai tomar conta dos meus filhos? E o que é que vai acontecer com os meus filhos? E minha casa, e meu carro? E ela vai ficar com outro? O que é que vai acontecer? Começa a entrar e conjecturar e fazer previsões que, na verdade, todas essas previsões, sabe onde estão? No coração deles, na cabeça deles. Porque ele só consegue enxergar a situação. A situação não é boa, eu sei disso. A situação é ruim, eu sei disso. Mas essas pessoas só conseguem olhar para a situação. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Eu quero fazer um convite. Que você pare de olhar agora para a situação adversa e fite seus olhos no Senhor Jesus. Oh, irmãos, você vai sentir uma paz tremenda, tão grande. Você vai sentir aquela paz que excede todo entendimento, tomando conta do seu corpo, do seu ser. Eu garanto a você que você vai ficar muito melhor, porque essas pessoas que não servem a Deus não têm aonde se segurar. Tudo aquilo do qual eles estavam confiando está desmoronando, irmãos.
Como já falei para vocês, essa doença não respeita a classe social, não respeita dinheiro, ela mata rico, pobre, inteligente, indulto. E essas pessoas não conseguem fazer uma barreira natural. Então por isso que elas entram em pânico, com medo de perder o pouco que tem, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você, que aquilo que você tem, ninguém lhe rouba. Aleluia. Sabe por quê? Aquilo que tem no meu coração, que está cheio, é o Senhor Jesus, irmãos. A Bíblia diz o quê? Que aquilo que deves guardar, guarda no teu coração. Ajuntai tesouros nos céus, aonde a prata e o ouro não corroem, os ladrões não minam e não roubam, irmãos. Aquilo ali ele não vai poder roubar, o inimigo não vai poder roubar nunca, nem de mim, nem de você. Aleluia. Mas eu quero voltar para o texto. A Bíblia diz que quando Josafá recebeu aquela notícia, irmãos, uma notícia temerosa, ele diz que temeu. Quem não temeria numa situação daquela? E ele, como rei, com uma liderança, a diferença você vai começar a enxergar agora. De quando ele recebe aquela notícia, a primeira coisa que ele faz, ele foi buscar ao Senhor. Aleluia. Em qualquer diversidade que você estiver, busque primeiramente ao Senhor. E ele chama o povo para conclamar um jejum de toda a nação. Não, irmãos, não é mera coincidência não, que o nosso mandatário, o nosso chefe de Estado também convocou os crentes, o povo de Deus, independente de credo, a jejuar e a orar. Não, irmãos, não. É porque ele é um reconhecimento dele saber que ele sozinho não pode resolver o problema. Eu fiquei muito contente, fiquei alegre porque eu recebi alguns áudios de alguns chefes de Estado recitando versículos bíblicos e pedindo ajuda ao Senhor. Irmãos, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é a responsabilidade disso, porque naquele tempo poderia ser fácil para Josafá, porque ele estava diante do templo, e Deus teve uma trajetória tremenda com aquele povo, conduzindo o tempo todo, mas no Brasil não foi assim, nos outros países da América Latina não foi assim, nós somos colonizados, nós somos descendentes dos povos latinos de Portugal e de Espanha. Então nós não temos essa trajetória de que foi Deus que nos conduziu para cá. Não, irmãos, nós não temos. E esse povo agora está começando a reconhecer que precisa do Senhor. Eu vi chefe de Estado, irmão, de países pobres, pedindo ajuda ao Senhor. Eu vi até chefe de nação rica, mais rica do mundo, também clamando ao Senhor, para que o Senhor possa ajudar. Mas eu quero animar o meu coração e o seu coração. Eles, quando fazem isso, irmãos, eles estão declarando a impossibilidade de resolver algo muito grande. Aquilo que a ciência não vai conseguir, ele sabe que ele vai olhar as suas forças, os seus celeiros, a sua tecnologia, a sua inteligência, e não vai conseguir vencer essa batalha. E eu digo para você, não há momento melhor para que Deus possa manifestar a glória dele. Aleluia. Com Josafá não foi assim, irmãos. Ele chamou a nação toda para jejuar, buscou ao Senhor e começou diante do Senhor a orar ao Senhor e buscar ao Senhor. E começou a dizer tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Começou a exaltar a majestade santa. Começou a dizer a ele, começou a dizer às pessoas e ao Senhor. Começou a falar com ele. No versículo 9, capítulo 20, versículo 9, ele diz aqui: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Isso aí foi Josafá. Foi Josafá reconhecendo que o Deus do céu, só ele poderia salvar o povo de Judá daquele momento. Poderia livrar daquele cerco, daqueles reinos, irmãos. Ele começa a reconhecer Deus e começa a falar com Deus, que só Deus é que pode tirar da situação, porque ele olhou, ele viu o exército dele. Ele viu a quem era que ele estava. Ele sabia quem era que poderia livrar ele. Ele sabia que pelos modos naturais, irmãos, não teria salvação. E eu vejo muita gente querendo uma salvação, um livramento e uma vitória sobrenatural com meios naturais. Irmãos, não é assim que vai acontecer.
As nações estão pedindo ajuda ou achando que Deus vai ajudar. Eu digo a você que Deus não vai ajudar não, irmãos. Meu Deus não vai ajudar, meu Deus vai resolver, aleluia, porque Ele é um Deus de milagre. Ele não vai poder ajudar a Deus, ajudar os homens, para depois os homens não glorificar ou dizer, não, foi a ciência, não, nós conseguimos neutralizar. Não, irmãos, a glória dele Ele não dá para ninguém. Eu quero dizer para você se animar, que o Deus que eu creio, e eu creio em milagre, e o nome dele que será glorificado em toda essa situação. Ou você acha que não é o momento ideal? Ou você acha que não é o momento ideal de Deus mostrar toda a tua glória para todas as pessoas? Todas as pessoas agora estão com olhos fitos, irmão, olhando para tudo, olhando para a situação, para as calamidades, o que vai acontecer. Momento melhor para Deus manifestar e fazer a diferença de quem serve e de quem não serve. Vocês já começaram a ver. O profeta Josafá, diante dessa notícia, o que foi que ele fez? Ele foi buscar a Deus, assim como a maioria do povo de Deus está fazendo. Apregoou um jejum, para que isso aí possa mover que o coração de Deus em nosso favor, em favor dele naquele momento. Porque o cerco já estava formado, eram 2 reinos e um povo, era muita gente, e humanamente falando não dava para competir. E como é que a gente vai poder batalhar? Como é que a gente vai poder fazer uma batalha se a gente não consegue ver os nossos inimigos? Irmãos, a diferença é clara de quem serve e de quem não serve, irmãos. Tem médicos, enfermeiros que não têm essa confiança no Senhor, já estão com medo, em pânico de querer trabalhar. Não querem trabalhar. Tem pessoas que não querem sair na rua e começam a conjecturar porque vai pegar o coronavírus, como se o coronavírus, irmão, fosse uma sentença de morte. Eu sei que é uma doença grave, mas não é todos que pegam que morrem, não, irmão. Mas a pessoa acha que se ela pegar, ela já vai morrer, porque ela não tem aonde se segurar e aonde se firmar, mas eu e você nós temos. A minha fé e a sua fé está firmada no Senhor Jesus. Ou esquece você de quando Paulo estava quentando perto daquela fogueira, uma peçonha lhe mordeu, depois dele ter sido salvo de um naufrágio. E ela ficou pendurada na mão, ao ponto de um daqueles moradores dizer que a justiça de Deus não deixaria ele viver. O tolo não sabia o que estava dizendo. Ele disse que a justiça não conseguiria deixar ele viver, porque ele conseguiu se salvar do naufrágio, mas foi picado pela serpente. E ele ficou atordoado porque ele disse aquela palavra, irmão, porque passava dia e nada acontecia com Paulo. Então eu creio assim, irmãos, que mesmo que eu e você sejamos infectados, o meu Deus é fiel e justo para nos curar e passarmos incólume. E esse é o momento de colocarmos a minha fé e a sua fé em ação. Por isso eu quero animar você nessa noite. Por isso eu quero animar você, dizer para você que Deus é fiel, Deus está conosco, a igreja está clamando, a gente tem assistido vídeos de pessoas na rua clamando, se ajoelhando e pedindo. Eu e você estamos clamando de noite, de manhã, às madrugadas, no trabalho, quem está trabalhando, quem não está, pedindo para nos cobrir com sangue, mas principalmente para que o Senhor dos Exércitos tenha misericórdia de nossas vidas. Irmãos, eu tenho certeza que esse momento vai passar, esse momento de adversidade. Basta que eu e você fiquemos com nossa fé em Deus, com nossa fé em Jesus, com nossos olhos fitos em Jesus. Não olha para a situação que está não, irmãos, porque as notícias que nós receberemos muitas vezes não serão boas. Recebemos há pouco, semana passada, início dessa semana, que um carregamento de máscaras ou de respiradores que viriam para o Brasil não vem mais. Então, o natural já começa a se desesperar. Irmãos, a batalha está renhida. Deus está testando a minha e a sua fé. Deus está testando a minha e a sua fé. Aquilo que estava por vir não virá, que seriam os métodos naturais. É para isso que eu quero que você entenda onde Deus está nos afunilando, irmãos. Ou você esqueceu da passagem do Mar Vermelho, onde aquele povo não tinha saída, e Deus colocando exatamente naquele lugar, que de um lado tinha montanha, de um lado tinha outra montanha, e atrás vinha Faraó, só tinha um mar. Meu Deus, tem um precipício, tem um mar. E o que é que vai fazer? Não, irmãos, Deus vai abrir o mar para eu e você passar. Aleluia! Oh, querido, eu quero animar você, porque quanto mais a situação ficar ruim, quanto mais notícias você receber, os respiradores não irão chegar. Amém, glória a Deus, eu confio no meu Senhor. Meu Deus, as máscaras agora acabaram, como que eu faço? Eu não tenho máscara. Glórias a Jesus, eu sei que o Senhor vai me cobrir com teu sangue. Irmãos, não deixe o pânico tomar conta de você, não deixe o desespero tomar conta de você, não deixe a depressão assolar em cima de você. Pode dizer para ela que você está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus.
Pode dizer que quem lhe sustentou até aqui foi o Senhor. Porque nós já conseguimos passar algumas semanas, nós já estamos começando a nos habituar com a situação e sabemos aguardar a uma providência divina do Senhor. Porque Josafá, ele teve essa vitória, mas não foi do dia para a noite, irmão. Não foi do dia para a noite não, irmãos. Foi algo sobrenatural. Eu quero que você entenda, não confie em carros e em cavalos, não espere as nações, não espere a Alemanha, não espere Itália, Estados Unidos ou China para vir salvar o Brasil. Não, irmãos, quem vai salvar o Brasil é o Senhor. Quem vai entrar com providência no Brasil é o Senhor. Irmãos, tem potências econômicas e militares muito mais fortes do que o Brasil, eles ficarão atordoados e confundidos. Porque eles confiam nesse dinheiro. A Europa já está gelada espiritualmente e lá se assola. Os Estados Unidos se apoiam muitas vezes no seu capital, no seu dinheiro, no sonho americano. E nós, que já não temos nada, somos um país em vias de desenvolvimento. E nós latinos aqui, não existe momento melhor para o Senhor demonstrar a glória dele. Mas aqui na sua palavra tem muito mais coisa para a gente aprender, irmãos. E aprender por essa experiência aqui de Josafá, que foi tremenda. A Bíblia diz que Josafá postou seu rosto em terra, com todo o Judá e Jerusalém se lançaram perante ao Senhor. Se lançaram perante ao Senhor e foram adorar. Josafá fez exatamente aquilo que Deus mandou, irmãos. Disse: olha, amanhã tu sairás ao encontro e eu estarei convosco, irmãos. Ficai parado e vede que essa batalha não é sua. Você verá o que Deus irá fazer, irmãos. Parece que foi um encontro britânico, com horário britânico. Josafá estava lá, ele e o seu exército, toda aquela tropa. E a Bíblia diz que ele foi tomar conselho do povo. E depois, quando ele volta, Josafá faz algo inédito, aquilo que eu acho que nem Deus estava esperando. É por isso que eu e você temos que surpreender o coração de Deus, irmãos. Deus entra com providência na mesma hora, ele não espera. A Bíblia diz que Josafá tomou à frente os seus cantores, os seus levitas, irmãos. Olha aí, levitas, a responsabilidade que vocês têm quando vocês estão tocando e entoando louvores ao Senhor e levando a majestade santa, a congregação, levar aquela congregação, a atmosfera de adoração. A Bíblia diz que Josafá pegou os seus levitas e os seus cantores, não botou atrás do exército, mas botou adiante do exército. Aleluia! Irmãos, é uma coisa altamente louca. Como é que você vai partir para uma batalha e ao invés de espadas e lanças e cavalos e carros, você coloca os seus adoradores do Senhor e os seus levitas, irmãos? Aquilo que parecia loucura aos homens, irmão, tocou no coração de Deus. A Bíblia diz que quando eles começaram a exaltar a majestade santa do Senhor, aleluia, o Senhor pôs emboscada no meio daquele povo. Os povos de Moabe e Amon começaram a guerrear contra os da montanha de Seir. Depois eles começaram a guerrear entre si, e a Bíblia diz que todo aquele exército foi todo desbaratado, irmãos. Aleluia, para a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Josafá não era só um líder, irmão. A diferença do líder e de quem comanda, de quem serve, além de ser líder, serve ao Senhor, é essa. Ele conseguiu surpreender o Senhor naquele momento. Ele passou a adorá-lo. Ele passou a adorar a majestade santa no momento da guerra, no momento da batalha. Ele elevou as mãos para os céus e começou a adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que é que você está pensando, o que é que está passando em sua cabeça. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: adore ao Senhor. Adore a majestade santa do Senhor. Eu queria que você abrisse os seus lábios, abrisse a sua boca para começar a adorar. E não é, ô pastor, mas eu já ouço louvor o dia todo. Não, irmãos. Eu não estou falando para você ouvir louvores, não. Eu estou falando para você fazer igual a Josafá. Você vai agora adorar o Senhor. A batalha está renhida. Com o passar do tempo, toda hora as notícias vão... Não, o pico vai chegar. Não, o pico vai aumentar. Nós não chegamos ainda no ápice. Nós não passamos ainda pela curva de descendente. Nós ainda estamos subindo. Irmãos, o que eu estou dizendo a você é que no momento da guerra, eu e você, nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos buscar o Senhor. Vamos exaltar a majestade santa. E eu e você, nós vamos saber que só o Senhor é Deus.
e que Ele intercede por nós e vai nos dar vitória. Josafá não teve dúvida nenhuma. A Bíblia diz que aqueles homens se mataram e os despojos foram tantos que 3 dias, eles passaram 3 dias saqueando o Senhor. E na sua volta, no 4º dia, vieram louvando, agradecendo e exaltando o nome desse Deus. Que dúvida você terá, irmãos, que o Senhor vai nos dar vitória? O que é que você tem no seu coração ainda que não está avivado e forte o suficiente para não olhar para essa situação? Porque a minha Bíblia diz que Josafá, diante de toda a dificuldade, ele olhou para o Senhor. Ele colocou os seus olhos ficaram fitos no Senhor. E quando ele exaltou a majestade santa do Senhor, o Senhor entrou com providência. E o Senhor deu livramento. E o Senhor desbaratou os inimigos. E eles ainda foram abençoados, irmãos. Eu não sei onde é que você está confiando. Eu e minha casa confiamos no Senhor. Estamos de pé aqui hoje porque confiamos no Senhor. E quero animar você nessa noite a confiar também. Espero que você tenha aproveitado esse momento dessa palavra para aumentar a sua fé, para aumentar a sua esperança. Que o Senhor tenha derramado no seu coração uma paz que excede todo entendimento. Lê esse capítulo com calma para você ver as grandes coisas, para você ver a oração de Josafá, quando ele começa a falar com o Senhor e lembrar para o Senhor desde quando tirou do Egito até o momento em que se encontravam hoje. Fala com o Senhor desde quando Ele tirou do lodo, do lamaçal, onde Ele tirou você e colocou onde você está. As coisas que Ele já fez e que simplesmente o Senhor não vai poder jogar tudo fora. Não, irmãos, a minha história, a sua história não vai acabar aqui. Pelo contrário, eu tenho fé que o Senhor ainda vai reescrever muito mais a minha história e a sua história. Temos uma caminhada ainda com o Senhor. Faltam muitos ainda a serem convertidos. E esse é o momento ideal que as pessoas estão com seus olhos e seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. É isso que eu quero colocar no seu coração. A esperança e a fé e a certeza da vitória. Quero dizer para ti que o Senhor não te abandonou e nem te abandonará. Eu quero que você ouça, preste atenção. Quando Josafá estava diante daquela situação e foi confiar no Senhor, no versículo 12, ele diz assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão fitos em Ti. Aleluia! Isso que é a visão de um homem de Deus, irmãos. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como combater. Eu não vou olhar para as minhas circunstâncias, porque se eu olhar para as minhas circunstâncias eu vou sucumbir. Mas os meus olhos, os seus olhos têm que estar fitos no Senhor. Então nesse momento eu queria que você orasse comigo, para que Deus pudesse ter misericórdia de nós, derramar a Tua graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a Tua igreja em Tuas mãos nessa hora. Faz com que essa palavra tenha penetrado nos lares e nos corações. Faz como uma semente, Senhor, que tenha sido plantada numa terra fértil e que ela dê 100 por 1, que ela possa produzir 100 por 1 frutos. Aleluia. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações a paz que excede todo entendimento e a vitória da Tua igreja. Porque esse povo ficará confundido, porque eles terão que ver a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Amém. Irmãos, nesse mesmo espírito, eu queria que vocês louvassem conosco. Eu vou estar louvando também. Você pode fazer isso de pé, sentado, com as mãos para os céus. De um louvor muito bonito de Ana Paula Valadão, Diante do Trono, canção do Apocalipse. Vamos adorar o Cordeiro que foi morto e reviveu. Amém?